Um dos tópicos onde eu observo com muita frequência dúvidas é quanto ao MVS. Então, sempre recebo perguntas relacionadas ao cálculo e à aplicabilidade da MVS, da mínima variação significativa, nos exames de densitometria óssea. Para falar disso, eu acho importante a gente lembrar que o método DXA-DEXA é um método quantitativo e que existe um erro de precisão inerente ao método. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar uma paciente e medir várias vezes a massa óssea dessa paciente no mesmo momento, eu vou encontrar pequenas variações na massa óssea dessa paciente mensurada, que depende de alguns fatores, e essa variabilidade possível do método precisa ser conhecido, para que em exames futuros eu saiba se a massa óssea mensurada ficou dentro dessa variação possível ou se é uma variação real, então está fora dessa variabilidade possível do método. E existem vários itens que são importantes, várias variáveis que podem interferir nesse erro de precisão. Então, depende do tipo de paciente. Então, se eu estou avaliando pacientes idosas, se eu estou avaliando pacientes jovens, cooperativas ou não, da região de interesse. Então, por exemplo, o fêmur total costuma ter um erro de precisão menor, né, do que uma coluna. Depende do equipamento, se ele está bem equilibrado, se é um equipamento novo, tubo novo, detector ainda sem desgaste, e depende de uma equipe bem treinada em posicionamento, aquisição e análise. Então, se tudo isso está funcionando bem, eu tenho um erro de precisão pequeno, mas se eu tenho interferência de alguma dessas variáveis de forma negativa, essa minha variabilidade, esse meu erro de precisão pode ser grande e eu não ser capaz de detectar pequenas variações de massa óssea. Então, a importância prática da mínima variação significativa é justamente essa: determinar se a variação entre exames evolutivos é uma variação real ou se está dentro do erro inerente à técnica ou introduzido pela equipe. Então, cada serviço tem que determinar seu próprio erro de precisão, fornecer a mínima variação significativa, que é o erro de precisão para o intervalo de confiança de 95%. E para calcular essa mínima variação significativa, é importante que eu, na coleta de dados, nos exames que eu vou utilizar para esse cálculo da MVS, eu reproduza os protocolos do serviço e que eu empregue pacientes que sejam representativos da população atendida. Então, se eu tenho um serviço direcionado para exames pediátricos, eu tenho que usar pacientes pediátricos, ou como na maioria dos serviços, onde a gente avalia pessoas adultas, peri e pós-menopausa principalmente, eu tenho que utilizar pacientes que representam essa população. E para cada segmento, eu tenho que fazer exames repetidos, principalmente de coluna e quadril, nesses pacientes adultos, e fazer 15 para 15 pacientes, se eu for utilizar 15 pacientes, escanear 3 vezes cada segmento avaliado nos exames evolutivos, ou posso utilizar 30 pacientes e escanear 2 vezes cada segmento utilizado na análise evolutiva. E eu tenho que simular um retorno, como se o meu paciente estivesse fazendo o exame agora e um exame posterior, apesar desses exames serem feitos no mesmo momento. Então, eu tenho que reposicionar o paciente, que é uma coisa que pode interferir na análise evolutiva, né? Um posicionamento adequado, eu vou ter um erro de precisão menor, e se eu tenho interferências no meu reposicionamento do paciente, eu não consigo posicionar da mesma forma, eu vou ter um erro de precisão maior. Então, o cálculo deve utilizar análise também de acordo com os protocolos do serviço. Vou calcular a massa óssea, a densidade mineral óssea para cada ROI avaliada. Vou calcular o erro de precisão para cada paciente e para o grupo total. E calcular a mínima variação significativa com intervalo de confiança de 95%. Que é o meu erro de precisão, meu coeficiente de variação percentual
e o meu desvio padrão multiplicado por 2,77. E para fazer isso a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam muito. Eu posso encontrar uma planilha já própria para esse cálculo, uma planilha da ISCD, que eu encontro nas páginas da internet da ISCD ou da Abraço, que é essa planilha aqui. E para cada resultado encontrado, se eu avaliar 15 pacientes, eu coloco o primeiro, o segundo e o terceiro resultado, por exemplo, da coluna. Ou se eu avaliar 30 pacientes, eu vou colocar o primeiro e o segundo resultado de cada coluna de cada paciente. E a planilha já vai calcular para mim automaticamente a mínima variação significativa. Também posso utilizar o próprio software Encore, para quem utiliza os equipamentos da GE Lunar com software Encore, que basicamente eu posso inclusive abrir especificamente um banco de dados para cálculo de erro de precisão. Aqui um exemplo onde foram utilizados 30 pacientes. Para cada paciente foi feito duplicado o exame de coluna e exame de quadril. Então, cada um desses pacientes tem um exame de coluna e um exame de quadril feitos no mesmo dia. Depois de calculada a massa óssea de cada um desses exames para cada um desses segmentos, na opção de ferramentas, opções do usuário, existe uma opção de análise de tendências. Em análise de tendências, eu seleciono calculadora de precisão. O intervalo de confiança selecionado deve ser 95%. Depois disso, eu seleciono assistente. Tenho que colocar a opção de banco de dados, se foram utilizados 30 pacientes, fazendo 2 varreduras de cada um, ou 15 pacientes com 3 varreduras. No caso desse banco de dados, foram feitos 30 pacientes. E eu posso selecionar se eu quero coluna ou quadril, né? Nesse caso eu posso selecionar qualquer um dos dois, porque eles fizeram coluna e quadril. Vamos ver quadril. Então, para o quadril, eu seleciono se foram feitos os quadris direito, qual a região que eu quero calcular o erro de precisão. Para fêmur, normalmente a gente usa o total. Vou colocar as duas opções de colo e total só para exemplificar. Avançar, selecionar os pacientes que eu quero utilizar para cálculo do erro de precisão e avançar de novo. Assim, o próprio software fornece para a gente o erro de precisão em valores absolutos, a MVS, tanto para colo quanto para total, quanto o valor percentual, tanto para colo quanto para total. Além disso, eu posso clicar em aplicar, e quando eu clico em aplicar, todas as vezes que a diferença entre um exame e outro for maior que esse erro de precisão, o sistema vai assinalar para a gente. E na prática, como que a gente vai utilizar isso? Então, aqui um exemplo de um paciente que fez exame em 2019, retornou em 2011 para avaliar a evolução, se seu tratamento foi adequado, e a gente observou entre o exame basal e o exame atual uma diferença em gramas por centímetro quadrado de 0,024. Então, é bom aqui a gente ressaltar que na análise evolutiva o que a gente usa é a DMO, em gramas por centímetro quadrado, apesar da gente relatar também a variação percentual, porque fica mais fácil de entendimento para o solicitante e para o paciente.
Se eu tiver um equipamento X, onde o meu erro de precisão, na verdade, minha MVS for de 0,018, então a minha alteração entre um exame e outro está fora da faixa do erro de precisão, então eu tive um aumento real da massa óssea. Agora, se o meu equipamento tiver um erro de precisão, uma MVS de 0,038, então a minha variabilidade possível encobriu essa variação entre exames consecutivos. Então, eu não posso dizer que essa alteração foi significante. Então, depende de cada equipamento, de cada equipe, esse erro de precisão e essa análise evolutiva. Então, não é possível a análise evolutiva adequada da massa óssea por DEXA sem cálculo de MVS. Cada centro tem que determinar seu próprio erro de precisão, calcular a MVS, fornecer no laudo para cada ROI utilizada na análise evolutiva. E os erros de precisão fornecidos pelo fabricante não devem ser utilizados porque não incluem as outras variáveis, só incluem a variável equipamento e não inclui a variável da equipe, da análise, do posicionamento, da aquisição